Bem-vindos, minha irmã, meu irmão, ao podcast Conexão com Irlan Melo. Hoje nós estamos tendo a alegria de receber a pastora Ângela Valadão aqui conosco e eu tenho certeza, pastora, que nós vamos ter um bate-papo muito produtivo e eu quero, a princípio, te agradecer por a senhora aceitar o nosso convite. Prazer é meu, uma honra para mim estar aqui. Poder estar com você, poder compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. E você tem sido uma bênção para Belo Horizonte, para a Igreja do Senhor, nas nossas vidas. Deus continue te abençoando. Amém, pastora. Eu quero te convidar também a nos seguir nas redes sociais. O nosso Instagram é @irlan.melo. Gostaria muito que você pudesse nos seguir para a gente poder bater um papo ali também no Instagram. Pastor, muitas pessoas já te conhecem, aqui da Rede Super, da Igreja Batista da Lagoinha, dos Gideões, nós vamos falar sobre isso. Mas antes disso, eu queria que a senhora contasse para todos nós como foi a sua conversão. Quando a senhora entregou sua vida para Jesus? É tão gostoso, não é? Falar de Jesus, contar a nossa história. Bem, pastor, eu tive a alegria de nascer num lar cristão. Certo. A minha mãe foi a primeira convertida na família dela, aos 8 anos de idade. Minha mãe se converteu. Os pais eram espíritas. O meu pai já era a 3ª geração de cristãos. Oh. Então, nós somos a 4ª geração. E eu já estou com bisnetinha. Uau! Então, a bênção do Senhor, glória a Ele Deus. promete que a bênção dele vai até 1000 gerações. Glória a Deus. Para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam, que creem nele. Então, isso é maravilhoso. E realmente, a gente pode ver isso, que quando um lar cristão realmente os pais creem na palavra de Deus e vivem a palavra de Deus, isso vai livrar os filhos e a geração futura de muitas dores, de muitas lágrimas, porque você vai aprender o caminho. E eu tive a alegria de poder obedecer ao Senhor. Nós somos 7 irmãos. E eu falo que lá em casa a única que nunca apanhou fui eu. É mesmo? Porque eu pensava, para que apanhar? Só pode fazer o certo, né? Para quê? Se papai e mamãe disseram, não faça, não faça. Para que a gente vai desobedecer? Sim. Se desobedece, o coro canta, né? A senhora batizou com quantos anos? Foi assim, aos 13 anos eu tive a minha experiência de conversão. Certo. Nós tínhamos o culto doméstico na nossa casa, todos os dias. A primeira coisa que fazia lá em casa, desde que papai e mamãe se casaram, eles na lua de mel, o papai, assim que entrou para o quarto ali com a mamãe, ele tomou a malinha dele, pegou a Bíblia e falou, olha, nós vamos fazer algo que eu quero fazer a vida inteira, como a primeira coisa no nosso dia. Nós vamos fazer o nosso culto. E o papai leu ali, no primeiro dia de casado, o Salmo 128. Feliz quem teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E ele orou pela mamãe, mamãe orou por ele. E assim nós crescemos com o culto doméstico. Mas, pastor Irlan, apesar de eu ter uma educação toda na palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, saber muitos versículos, muitos salmos de cor, cantar aqueles hinos tão lindos. Maravilhosos. Eu não tinha certeza da minha salvação. Certo. Até os 13 anos. Então, meu pai sofreu um acidente de caça, ele levou um tiro na coxa, e aquilo ali deu tétano, e o papai veio a falecer. Mas um dia antes do falecimento do meu pai, eu me converti exatamente pelo testemunho dele. A mamãe tinha dito assim, olha, vocês vão para a igreja, e era o sábado, né? Vocês vão para a igreja no domingo, seu pai vai receber alta domingo e nós encontramos vocês lá na igreja. Então a gente foi todo mundo feliz para a igreja, mas naquela noite declarou o tétano, veio o diagnóstico de tétano ali naquele ferimento. E foi algo assim muito, muito rápido. E, então, nós estávamos na igreja e meu tio falou, vocês vão para o hospital porque seu pai não está bem.
a gente entrava de 2 em 2 no quarto, ali onde estava a minha mãe e o papai. E aí a mamãe estava ali com 3 médicos conversando com ela, dizendo que não ia ter jeito, né, o tratamento do papai, que a gente estivesse preparado. E nisso meu pai teve uma parada cardíaca e respiratória, certo. Porque o tétano mata por asfixia, da rigidez muscular, não pode encher a caixa torácica, né? Não pode encher o pulmão de ar, então mata por asfixia. E o papai teve aquela parada respiratória e cardíaca. Os médicos olharam e eu estava ali com os meus 13 anos. Eu vi quando eles subiram mesmo na cama e massagem, fizeram a ressuscitação. E o papai foi voltando. E o papai abriu os olhos, ele olhou para os médicos e ele disse, com o queixo travado por causa da rigidez muscular, ele disse, deixem-me ir, eu estou preparado, eu quero partir. Uau. Então, aquela palavra, meu pai tinha 45 anos. Nossa, muito novo. Um jovem. Muito jovem. Um jovem. Papai não tinha cabelos brancos. E então, naquela hora, eu olhei para o papai e pensei, puxa, meu irmão mais velho tinha 17 anos, o caçula tinha 3. Uma turminha nova, não tinha ninguém para assumir o lugar do meu pai. E eu não pensei assim, ai, Deus, cura o papai, nós precisamos dele. Mas eu pensei, eu orei e falei, Deus, eu preciso ter a mesma fé do papai. Me dá essa fé que o papai tem, essa certeza de salvação. E ali foi algo assim tão lindo. O papai estava partindo, mas o meu coração, a presença do Espírito Santo foi tão real. Glória a Deus. Encheu o meu coração, a paz de Deus veio e a certeza de salvação. Nós frequentávamos a igreja presbiteriana. Eu fui batizada bebê na primeira igreja presbiteriana aqui na Praça ABC. Isso, Praça ABC. E então, o papai foi um dos membros fundadores, nossa família, da terceira presbiteriana. Carlos Prates, né? Carlos Prates. Carlos Prates. E, como eu tinha sido batizada bebezinho, então eu tinha dado a minha profissão de fé aos 14 anos. Mas, pastor, aconteceu que aos 16 anos eu fui batizada com o Espírito Santo. Glória a Deus. Então, é uma experiência assim tremenda, maravilhosa, é um presente de Deus, além da salvação, é o batismo com o Espírito Santo. E estava junto com meu irmão, com o Márcio. A senhora tinha 16 anos? 16 anos. E o Márcio, nesse tempo, papai faleceu, o Márcio tinha 15, ele assumiu a fábrica de sapatos do papai. E o Márcio, então, ele ouviu falar da Igreja da Lagoinha e ele quis ir lá conhecer. Então, ele ia nos cultos de semana lá e no domingo ia na presbiteriana. E aconteceu que, numa das idas dele, numa vigília, ele foi batizado com o Espírito Santo. E depois ele me levou num culto, numa casa. Então, quando eu fui batizada com o Espírito Santo, eu tive desejo de passar pelas águas. Sim. Porque eu não vi o meu batismo como bebê. Certo. Então, eu tive o desejo de passar pelas águas. E foi uma experiência tremenda que Deus nos deu quando eu fui. Eu tive uma experiência de visão aos 16 anos, querendo me batizar pelas águas. E Deus disse, ainda não é chegada a tua hora. Faltam 2 passos, numa visão muito linda. E esses 2 passos seriam, primeiro, meu casamento com Paulo, e o segundo, a ida, em 1975, fomos a Israel. E eu fui batizada no Rio Jordão, junto com Paulo. Foi algo maravilhoso. Maravilhoso. Surpresas de Deus. Com certeza. Nesse intervalo, assim, entre sua conversão e esse tempo, a senhora também continuou sua vida secular, entrou na faculdade. Conta um pouquinho desse tempo aí de estudo, faculdade, como é que foi? Bem, como nós ficamos órfãos, com meus 13 anos, né, aos 14, eu já estava dando aula de português para missionários americanos. Olha. Dei aula até
uma semana antes do meu casamento. Eu casei aos 18. Uau! E meu esposo médico. E o Paulo foi meu primeiro fruto de evangelismo. Olha. O Paulo, a primeira vez que eu preguei na Praça 7, né, tivemos um evangelismo ali, e ele estava no 5º ano de medicina, primeira vez que ele ouviu o evangelho, então ele aceitou Jesus e nós nos casamos. Eu me casei aos 18 anos, Certo. eu conheci aos 17, tivemos menos de 2 anos de namoro e noivado. Ele formou e nós nos casamos. Então, eu tinha vontade de fazer um curso superior, Certo. de estudar, mas fomos para o interior, moramos em Goiás, moramos no Mato Grosso. Isso ele trabalhando como médico. Como médico. Uhum. O Paulo foi diretor clínico de hospitais, trabalhou com a pediatria de um hospital em Goiás. No Mato Grosso ele foi dono de hospital. Certo. Ele comprou um hotel desativado e transformou num hospital. Olha só. O Hospital Rondonópolis. Rondonópolis é onde nasceu o nosso segundo filho. A Suzy nasceu em Mineiros, Goiás, e o Sérgio nasceu em Rondonópolis, no Mato Grosso. E então, ficamos 10 anos no interior. Quando retornamos a Belo Horizonte, pensei, agora está na hora de estudar. Uhum. E é uma parte aqui, pastor Irlan, quando eu estudei, eu sempre estudei em escola pública. Certo. Grupo escolar, colégio municipal, e depois eu fiz a UFMG. Uhum. Então, sempre escola pública. Na época que eu estudei, o ensino público era muito forte. Certo. As escolas públicas tinham melhor ensino do que as escolas particulares. Uhum. E eu, por exemplo, aos 10 anos de idade, a gente fazia admissão ao ginásio. Era um vestibular que fazia do ensino fundamental para mudar de etapa, senão não conseguia. Isso. Então, com 10 anos eu entrei para o ginásio e no primeiro ano do ginásio eu tive inglês, francês e latim. Ó, Escola pública. escola pública. Eu tive 2 anos de francês e aprendi o que eu sei de francês hoje. Nessa época. Hoje eu viajo, eu vou a nações africanas que falam o francês, me comunico em francês, sei cantar o hino nacional da França, a Marselhesa, todinha em francês com a tradução. Uhum. A gente decorava as lições, então o ensino era muito forte. Era bem baseado na capacidade das crianças, na capacidade do raciocínio. Uma época que você decorava a tabuada, então fazia contas de cabeça. Por que a senhora acha que mudou tanto dessa época para hoje? O que aconteceu? Há uma proposta da educação contemporânea. Sim. Então, vários livros escritos, né, Maquiavel Pedagogo, um emburrecimento da educação americana. Há um propósito. Sim. De que a nossa juventude não tenha essa capacidade de raciocinar, de pensar. Por exemplo, eu estou fazendo um curso de Cosmovisão Cristã certo. E a Educação pela Univangélica, um curso muito bom. Então, ele mostra a história da educação desde os primórdios bíblicos, né? Porque Deus mandou escrever a palavra dele. Se ele mandou colocar num livro, era para ser lido. Uhum. Se era para ser lido, ele queria que o seu povo soubesse ler. Certo. Isso foi exatamente uma premissa da Reforma Protestante. Então, o que trouxe grande avanço para a Europa, para o mundo moderno, foi a Reforma Protestante e foi, naquela época, trazendo as universidades. Sim. Oxford, Harvard, Yale, todas essas grandes universidades vieram das igrejas cristãs, sim. Evangélicas ou protestantes, para ensinar o povo a ler e a pensar. Porque o nosso Deus e o nosso culto é racional. Sim. E o nosso Deus, ele tem respostas para todas as perguntas. Certeza. Ele é sábio e ele nos dá a sua sabedoria. Mas o inimigo, ele não quer que as pessoas pensem. Uhum. Então, hoje, por exemplo, a gente vê as mentiras tão claras
E as pessoas engolindo as mentiras como se fossem facilmente, verdades, né? Dizendo, não, ninguém nasce homem ou mulher. Bem, as nossas células dizem. A biologia diz A isso, biologia né? diz. É ciência. A ciência diz que você é XX ou XY. Certo. Então, a pessoa pode fazer o que for, mas ali está o raciocínio. Então, nós percebemos que há algo na educação contemporânea. Nós estamos aí analfabetos funcionais. Então, adultos que passaram pela escola. Hoje nós temos adultos formados em curso superior que não escrevem bem, não sabem ler, não sabem interpretar os textos. A questão de passar de ano para deixar a carteira para outras crianças, a vaga para outras crianças, fez com que muitos jovens passassem de ano sem saber o que foi ensinado. Nós vemos, pastor, por exemplo, essa questão da educação baseada nos princípios lá de Paulo Freire, e ele mesmo falava que utilizaria a educação como um método revolucionário. Então, às vezes, você não está formando pensadores, como a senhora disse, nós estamos formando militantes, né? Ou pessoas que não têm a capacidade crítica de entender o momento que ele está vivendo. Para a gente ter uma noção, por exemplo, quando você forma na faculdade de Direito, existe uma barreira chamada prova da Ordem dos Advogados do Brasil. Você só consegue exercer a profissão advogado se passar por essa barreira. Não temos mais do que 15% de aprovação nas provas. Olha só. Isso é fruto de uma educação deficitária nos primeiros anos e também da universidade. Se tivéssemos isso em todos os cursos, nós teríamos muito menos profissionais, como a senhora está dizendo aí, que tem capacidade cognitiva, crítica para entender a realidade. Estou falando isso, pastor, porque eu fiquei 10 anos sem estudar. Certo. E chegamos em Belo Horizonte e eu tinha aprendido a tocar piano, nesse tempo no interior, e eu pensei, vou fazer o curso superior, vou para o conservatório fazer piano. Mas a peça que eu teria de interpretar, eu não ia ter tempo de preparar. Então, falei com o Paulo, falei, eu quero prestar o vestibular, mas para quê? O que eu vou fazer? Aí ele sugeriu, falou, Ângela, faz odontologia. E naquela Puxou para a área dele, né? Porque eu poderia exercer a profissão sem precisar, sendo liberal, sendo dona da minha agenda, né? Então, eu fiz o vestibular, passei entre os 18 primeiros na UFMG. Uau! Na minha época tinha 20 e poucos por vaga, candidatos por vaga. E ficando 10 anos sem estudar. Sem estudar. Só com base no conhecimento que a senhora tinha adquirido anteriormente. No conhecimento que eu tinha. Então, realmente, a gente recebia conhecimento. Nós temos pessoas, por exemplo, um colega seu de política, né, o pastor Vanderlei Miranda. Certo. O Vanderlei tem 4ª série primária. Uau! Ninguém fala. O que ele recebeu, e é um autodidata. Sim. Porque o ensino hoje é diploma, mas antigamente nem tinha diploma, não tinha certificado, tinha conhecimento. Nessa história da educação, esse curso que eu estou fazendo, então fala que logo no início, lá na Alemanha, quando o Lutero traduziu a Bíblia para o inglês, ele trouxe 2 grandes bênçãos para o seu povo. Uma foi a Bíblia na mão do povo, a Bíblia em alemão. Sim. E a segunda é que, ao traduzir a Bíblia para o alemão, ele pôde trazer uma gramática para o povão, que falava nós foi, nós vai. Então, agora eles vão falar da maneira correta, por causa da Bíblia. Eles vão ler a Bíblia, eles vão ser eruditos. Então, na história da educação, diz que as crianças, era trívio, quadrívio, é muito linda a história da educação. As crianças de 11 anos, nessa época pós-reforma, que passavam por esse ensino da gramática, dialética, retórica, eles estudavam o alemão, o hebraico,
o grego e o latim Uau. para conhecer a palavra de Deus. Sim. Então, meninos de 11 anos falavam tão bem, pensavam tão bem quanto os doutores do Sorbonne, que era a faculdade modelo da Europa, em Entendi. Paris. Entendi. Agora, hoje a gente tem gente formada em curso superior, em direito, em pedagogia, em filosofia, em várias áreas, e que não sabem conversar, Exatamente. pecam na concordância verbal, não têm um português bem falado. E assim fica fácil de aceitar uma dominação cultural, uma dominação dos governantes de plantão para impor aquilo que eles entendem que é melhor para a sociedade, né? Fica mais fácil de fazer isso. E uma coisa importante de dizer, pastor, é que muitos acham, crente é retrógrado, Bíblia é retrógrada, mas quem trouxe tudo que nós temos de desenvolvimento foram os cristãos. Com certeza. 85% dos prêmios Nobel foram de cristãos, cientistas cristãos. Que a meninada aprende na escola aí, Newton, Boyle, todos cristãos. 10% judeus. Sobra o que para os ateus? 5%. Então, é algo que é importante saber, que a educação, e a educação veio para quê? Para que se conhecesse a palavra de Deus. Verdade. Se conhecesse a palavra. Você que está nos assistindo aí, você que é empresário, empresária, tem a sua empresa, deixa eu te dizer uma coisa. Tem um grupo chamado RBB, que é um grupo que trabalha com recuperação de crédito. Às vezes você está no vermelho com problemas de impostos, esse grupo vai te ajudar a resolver esse problema. RRB, que é consultoria e gestão, liga lá para o Dr. Rafael, tenho certeza que ele vai te ajudar a ficar livre das dívidas. Pastora, como surgiu na sua vida os Gideões? Que bênção! Eu sei que só de falar a gente já fica feliz, né? Então, tem muita história para contar. Eu já estou com 73 anos. Uau, não parece, viu? Pois é. Então, vivemos 52 anos casados. O Paulo já está com o Senhor, vai completar 2 anos agora, em fevereiro. E o Paulo, médico, ele falava assim, pastor Irlan, Ângela, eu quero preparar para a nossa velhice, uma velhice tranquila. Certo. Então, todo mundo pensa uma velhice tranquila, um apartamento em Guarapari, que a gente tinha. Vai para a roça. Um bom dinheirinho na poupança, a gente tinha. Certo. Um bom salário para uma boa aposentadoria, a gente tinha. Então, pensamos, e Deus tem muito humor, sabe? Deus, você fala assim, ele fala, tá bom, vamos ver onde que você vai chegar. E então, quando Paulo completou 60 anos, no ano 2000, Deus teve um chamado para nós. O Senhor nos chamou para a gente deixar tudo que construímos em 30 anos de profissão. Certo. Clínica, salário alto, dinheiro na poupança, Isso casa, foi em 2000. carro. No ano 2000. Só um parêntese. A senhora foi consagrada ao ministério quando? 2004. 2004. Então, a senhora nem tinha sido consagrada ainda. Não. Veio esse chamado, esse ministério. Eu trabalhava como dentista. Olha. Né? Eu dentista, o Paulo médico, e nosso filho dentista também, a filha psicóloga. Então, a gente trabalhava na nossa clínica, aqui no edifício Mirafiore, no centro de Belo Horizonte, em frente ao Palácio das Artes. Participava da vida da igreja, mas sem essa questão de ministério. Sim. A gente na igreja, eu sempre fui professora da escola dominical, o Paulo diácono, e na nossa clínica nós não separávamos vida secular da igreja. Então, no nosso consultório, nossa clínica, muitas pessoas receberam Jesus como Salvador. Muitos se reconciliaram com Deus, mas Deus queria mais. Certeza. E Deus, então, trouxe no ano 2000 uma inquietação, oramos e falamos com... Aliás, o Paulo foi lá para Guarapari orar, dizendo, Senhor,
o que o Senhor quer de nós? Porque quando Deus nos chama, muitas vezes vem uma inquietação. Você começa a falar, tem alguma coisa, não é isso que Deus quer de mim, o que Ele quer. Buscar uma orientação, uma certeza, né? Do caminho correto a seguir. A direção. Né? E o Paulo, ele foi orar e disse, Ângela, eu vou lá ficar uns dias lá na praia, eu quero orar. E ele disse, Senhor, se o Senhor nos quer em tempo integral, porque a gente já trabalhava muito para Deus, muito. Se o Senhor quer em tempo integral, eu preciso de um sinal. E o sinal que eu quero é que eu chegando em casa, eu fale com minha esposa se ela estiver disposta a deixar tudo. A gente ficar sem nada, que nem o Francisco de Assis. Se ela aceitar, a gente ficar sem nada, é o sinal. Só que ele não esperava. Ele não esperava que eu fosse aceitar. Ele achava que, no coração dele, ele imaginava que isso não ia acontecer. Sim. E aí ele chegou e disse, Ângela, você acha que Deus está nos chamando? Eu disse, Paulo, eu creio que sim. Mas Jesus chamou os discípulos e eles deixaram tudo. O que você acha da gente deixar tudo para a obra do Senhor? Eu perguntei para ele, falei, Paulo, o que é tudo? Ele falou, é tudo. Eu falei, não, mas tudo o quê? Ele falou, tudo, casa, carro, móveis, tudo, ficar sem nada. Eu falei, Paulo, se é Deus, eu estou pronta. Aí ele falou assim, não. Porque ele não esperava essa resposta. Certo. E então, nos apresentamos ao pastor Márcio. E sabe o que o Márcio disse? Não. Ele falou assim, Ângela, eu estou esperando isso tem 30 anos. Uau! Ele Ou, em ficou outras aliviado, palavras, então. Ele sabia que esse dia ia chegar. Mas ele esperou o momento de Deus, né? Porque a gente servia ao Senhor, né? Muito. Deixa eu só fazer um parêntese no que a senhora está dizendo aí, que a senhora falou uma coisa que ficou no meu coração, que na sua clínica odontológica, a senhora não dividia o secular do cristão. E tem muitas pessoas que, com uma justificativa de agir de uma forma... talvez arbitrária, ela disse, olha, aqui na empresa eu sou empresário. Negócio é negócio. Negócio é negócio. Espera aí, não tem jeito da gente vestir fantasia. A gente é o que é, aonde a gente está. Sim. O apóstolo Paulo disse assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Sim. Não é na igreja, é na vida. Sim. Então, assim, eu penso muito isso também, sabe? Eu preciso ser a mesma pessoa o tempo todo. Isso. E Deus me abençoa assim também. Né? Então, assim, só isso que eu gostaria assim, de ponderar, porque essa fala da senhora é muito importante, talvez para pessoas que estão nos vendo. E eu conheço muitos empresários, né? O doutor Rafael, que eu citei aqui agora, ele disse assim, olha, eu tenho um compromisso de estar junto do povo de Deus. Eu quero que essas pessoas estejam comigo. Eu acho que a gente tem que viver assim. Sim. Mas voltando aí aos Gideões e ao chamado, e aí vocês foram lá se apresentaram. E a continuação? Aí o pastor Márcio falou assim, vocês vão ficar na área de aconselhamento pastoral. Certo. Porque o Paulo tinha um dom bem especial e muitas pessoas deprimidas, a área da psiquiatria. Mas a especialidade dele era qual? Generalista. Tá. Aquele médico que toma conta do hospital. Entendi. Chegou um braço quebrado, ele faz ortopedia, ele faz o parto, ele faz cirurgia, ele faz... Esse médico tudo. não existe mais. Mas antes Sim. nós tínhamos médicos assim, generalistas. E então ficamos um ano lá na estância dando aconselhamento pastoral. Agora não tínhamos casa, não tínhamos carro, a igreja nos deu um salário bem pequenininho diante do que a gente tinha, né? Sim. Mas o Senhor estava ali nos sustentando. E depois de um ano no aconselhamento pastoral, não desfazendo do aconselhamento, o Paulo disse, Ângela, eu estou frustrado. Eu não acredito que Deus pediu um preço tão alto para o que a gente está fazendo. Porque isso, aconselhamento, a gente já fazia na clínica. E antes eu tinha dinheiro, porque o Paulo sempre foi muito generoso. Certo. Construir casa para um, dar tratamento para o outro. Então, ele sempre foi muito generoso. E agora não tinha dinheiro. E só aconselhar, e ele falou, eu não acredito que Deus ia pedir um preço tão alto
por tão pouco. Certo. Na nossa clínica, umas 20 pessoas passavam ali por nós. E agora 4, 6, 5 pessoas para atender. E eu falei, e agora, Paulo? Ele disse, nós vamos dar uma chance para Deus. Como? Nós vamos fazer 1 ano de jejum para que Deus nos fale o que Ele quer. E ia começar o ano 2002, era o ano da Copa do Mundo. Sim. O Brasil Aqui foi no campeão. Brasil. Ah, não, lá Foi, acho que foi na Ásia, né? Isso, penta. Japão e foi pentacampeão. Pentacampeão em 2002. Isso. E o Paulo, o único lazer dele, pastor, era torcer pelo Brasil. É mesmo? É. Mas sabe aquele torcedor que sabe tudo da Copa? Sim. Sabe Ele o nome gostava de tudo. Sabe o nome dos jogadores da França, da Inglaterra? Se envolvia quantos nisso. gols, quem que fez o gol? Sabia tudo. Olha Ele só. gostava. Era o prazer, era o lazer O dele. hobby dele. Então ele falou, Ângela, como eu gosto muito da Copa, e vai começar esse ano, nós vamos fazer jejum de televisão, de jornal, de revista, para que eu não saiba nada sobre a Copa. Para quem sabe o que significa, né? era muito pesado. Era pesado. Mas para mim isso Não mudou nada. não mexia em nada. Aí ele falou, mas nós vamos fazer de comida também. 1 ano de jejum de Daniel, sem nenhum tipo de carne. E para mim, o que eu sentia falta era do café. Gosto de um cafezinho com queijo. A senhora é mineira mesmo. Cafezinho coado na hora. Né? E 1 ano, pastor, sem jornal, sem revista, sem televisão, sem carne, sem café. Senhor, o que queres de nós? E ele disse, se Deus não falar nada, até dia 1º de janeiro de 2003... nós vamos voltar para a clínica, porque eu vou entender que eu errei, que eu pensei que era Deus, mas não foi. O ano todinho passou e Deus não falou nada. Chegou o dia 1º de manhã, o pastor Márcio estava com um probleminha no pé, o Paulo foi, olhou, e eu pensei, amanhã estamos de volta no consultório. A clínica continuava com nossos filhos, e às 3h o Márcio liga. Paulo, Ângela, a igreja estava experimentando um avivamento. Nós estávamos recebendo cerca de 500 pessoas por semana. Uau. 2.000 pessoas por mês na igreja da Lagoinha. Passamos de 5.000 para 20.000 rapidamente. E o Márcio disse, olha, o Espírito Santo nos disse para a gente ter 70 dias de relógio de oração. E eu quero os pastores em horários fixos. O nosso horário seria às 18 horas. O Paulo atendeu o telefone e falou, Márcio, conta com a gente, estamos prontos. Mas quando o Paulo desligou o telefone, ele falou, Ângela, não é possível que uma igreja do tamanho de Lagoinha, com 20.000 membros, não tenha oração, relógio de oração, dia e noite, como a vida normal da igreja. Falei, Paulo, é muito difícil. Olha aí, o Márcio está pondo os pastores, porque ele sabe que de noite não vai ter ninguém. Ele sabe que as pessoas desanimam. Então, pastor, ele começou a falar com tanta autoridade, com tanta fluência, que não era ele. Eu vi que era o Espírito Santo falando. Corri, peguei papel e lápis, comecei a anotar tudo. E ele disse, não, Deus está levantando sobre a terra um grande e poderoso exército. Um exército de homens, de mulheres, de jovens, de velhos, de crianças, que vai orar dia e noite. Vai orar sem cessar, não 70 dias, não 7 meses, não 7 anos, mas até Jesus voltar. Vai orar até a vinda do Senhor. E não vai orar simplesmente. Eles vão orar em santidade, preparando a igreja para a vinda de Jesus. Porque Jesus vai encontrar uma igreja pura, uma igreja não comprometida com o mundo, uma igreja radical, uma igreja santa. E este exército, ele disse, Deus já levantou, é um exército, vai começar aqui na Lagoinha, mas não é apenas para a Lagoinha, é para todo o povo de Deus, é para todas as denominações, é para o Brasil, vai encher o Brasil, norte, sul, leste, oeste, e vai entrar em todas as nações da terra. Este exército Deus já está levantando, e ele vai começar com 300 guerreiros. Por isso, esse exército vai ser de
vai ser chamado de Gideões. Oh. Gideões. E a senhora anotando. Eu escrevendo tudo, né? E eles vão orar numa sala separada na igreja, que vai ser chamada de torre de oração. E ali vão entrar individualmente as mulheres durante o dia, os homens na madrugada. Eles vão ter 7 alvos de oração. Orar por avivamento, orar pela unidade da igreja, orar pelos próprios intercessores, pelos gideões, orar pela evangelização mundial. E foi colocando, orar pelas autoridades, orar pelos lugares onde há catástrofes, orar pela preparação da igreja para a volta de Jesus. Certo. E orar pela igreja local. Eu ia escrevendo, falava, gente, isso não vem da cabeça do Paulo, isso é Deus, é Deus. E então ele disse, assim como Gideão dividiu o exército em 3 companhias de 100 e os dispôs sobre o vale de Jezreel, esse ministério terá 3 companhias, uma de intercessores, uma de adoradores. Vai ter também a torre de adoração, onde Deus vai ser adorado dia e noite pelos seus atributos perfeitos. E vai ter uma companhia de pregadores da palavra, missionários dispostos a levar a mensagem ao mundo inteiro. Era muito doido, pastor. Até a volta de Jesus, todas as igrejas, é loucura. Verdade. Loucura, impossível, impossível. Eu escrevi e falei, meu Deus, isso aqui é muito doido. E trouxemos para o pastor Márcio. Márcio, olha o que Deus trouxe para o Paulo. Ele olhou e falou, Paulo, pode orar por mim, me ungir, eu serei o primeiro Gideão. Oh. E domingo vocês podem fazer o chamado na igreja, a chamada para os primeiros 300. Falamos no culto da manhã para os irmãos colocarem, quem quisesse doar 1 hora, uma vez por semana, para orar, colocasse o seu nome e telefone no momento das ofertas. Quantos telefones? Quantas vieram? 100. 300. Exatamente o que era necessário. 300. Fizemos as entrevistas com os irmãos para explicar para eles que não era oração, simplesmente, não é porque você precisa orar que você vai ser um Gideão. Você vai ser um intercessor. Então você precisa estar com a sua vida no altar, em santidade, de qualquer com jeito. A sua casa. E aquilo ali gerou tanta coisa tão linda. E o Paulo falou, Ângela, isso é muito doido, eu vou pedir mais um sinal a Deus. Eu falei, Paulo. E ele disse, Senhor, sempre que a gente chama para orar, vem mais mulheres do que homens. As reuniões de oração, os círculos de oração, mais mulheres. Sim. Ele disse, se é o Senhor, que nesses primeiros 300 tenha mais homens do que mulheres. Olha só. Aí fomos separando as fichas. Homens, mulheres, homens, mulheres. Deu 147 mulheres, 153 homens. É Deus, com certeza. É Deus. Com certeza. No final do ano, já esses 300 gideões já eram 1.000, cerca de 1.000 gideões. A igreja estava, na época, trabalhando com núcleos, e os núcleos tinham torres de oração. E em janeiro de 2004, a primeira igreja de outra denominação soube do ministério, e eles que começaram a pedir, nós nunca, pastor, fizemos um marketing. Certo. Olha, nós temos um ministério. Não, era o Espírito Santo. Então, a primeira igreja que entrou depois de Lagoinha, Igreja Batista Regular de São Paulo, Guarulhos. E fomos, e começou a torre, e aí as denominações, hoje, presbiteriana, metodista, quadrangular, Assembleia de Deus, episcopal, luterana, Os gideões, anglicana. eles estão em quantos países hoje? Hoje estamos em 75 países, 75 nos países. 5 continentes. Uau! Então, mas nós temos alguns lugares mais difíceis, que às vezes, por exemplo, em Israel nós temos uma família, a torre funciona lá, é uma família, 6 filhos, o casal, e funciona a torre e cristãos messiânicos vão lá orar. Mas tem nações, por exemplo, como Burundi, que tem 272 igrejas Uau. gideãs. Uau, que Só num bênção. país.
Burundi tem... É na África? África, coração da África. Tem cerca de 5.000 Gideões Mirins. Olha. Gideões Mirins são as crianças que oram. Sim. É muito lindo. Eu quero dar um testemunho para a senhora. No ano de... Eu creio que foi em 2018, quando o Gideões completou 15 anos, nós fizemos uma homenagem lá na Câmara Municipal. E eu, sim, diante de Deus, aqui na presença da senhora também, o Espírito Santo estava muito presente lá. A gente sentiu muito a presença do Espírito Santo e sentimos também como esse projeto nasceu realmente no coração de Deus e todas as nações que ele conseguiu chegar. E assim, como é importante buscar uma direção para tomar uma decisão em relação às coisas de Deus, né, pastora? Porque quando Deus está no negócio, não tem jeito de dar errado. Ele mesmo vai mostrando o caminho, ele vai dando a instrução, ele vai trazendo aquelas pessoas que estão no mesmo propósito. Eu imagino que a senhora deva ter várias experiências de situações que aconteceram em relação aos Gideões, que a senhora olha e fala assim, não, isso não é possível, é só Deus mesmo, né? Agora, dentro desse aspecto, eu queria perguntar para a senhora o seguinte, qual foi assim, uma experiência marcante que a senhora teve em relação aos Gideões até hoje, nesses anos aí de trabalho? É como você disse, as experiências são muitas do sustento, dos recursos, de portas abertas, milagres, coisas assim, são muito lindas. Mas no ano passado aconteceu algo que eu fiquei muito feliz, porque é uma confirmação assim do valor da oração. Certo. Porque se tem algo, pastor, que o diabo batalha para derrubar na igreja, é a oração. Sim. O inimigo não quer que a igreja ore. Satanás não quer que você ore. Não quer. Verdade. Mas por quê? Porque a oração traz os céus à terra. A oração é a arma que Deus nos deu, é a chave que Deus nos deu para que se cumpra a vontade do Senhor. Então, no ano passado, eu fui a Israel, deve ser mês de abril, e nós íamos dar uma paradinha na França. Certo. Passamos horas ali na França, um dia ali na França, em Paris. E eu tive uma experiência muito interessante. Por quê? Porque muitas vezes, quando eu estava na torre de oração, na torre a gente ora a sós com Deus. E é algo muito lindo, porque você é confrontado pela presença de Deus e você é transformado. O Gideão, ele vai crescendo, vai se santificando pela presença de Deus. Então, muitas vezes aconteceu comigo ali na torre, Deus me dá a visão de necessidades para orar. Então, algumas vezes eu via pessoas se preparando para o suicídio. Uau. Então, eu via pessoas no alto do prédio se preparando para saltar aquele prédio altíssimo e as pessoas, assim, aquela fisionomia de medo, de pavor, de indecisão. E homens, mulheres, jovens, velhos, crianças, adolescentes... Sim. Ou então no alto de uma ponte, preparados para saltar, pessoas com arma apontada para a boca, ou arma apontada para a cabeça. Eu via pessoas arrumando a corda para se enforcar. Eu lembro muito de um velho segurando um copo de veneno ácido, sei lá, a sua mão trêmula. E eu começava a orar e falava, Deus tem misericórdia, Senhor, onde tiver uma pessoa agora no mundo inteiro que está se preparando para tirar sua vida, tem misericórdia, envia o teu anjo, Senhor, impeça que essa pessoa faça isso. Ó Espírito Santo, fale com essa pessoa do amor de Cristo, que ela seja salva, em nome de Jesus. Eu orei aqui agora também. Amém. Amém. A gente não sabe onde chegou a nossa oração. Então, e a oração de um justo muito pode em seus efeitos. Isso aconteceu muitas vezes. Então, no ano passado, quando descemos ali, o Boeing parou lá em Paris, no Charles de Gaulle, lá no aeroporto. Até que a gente desce,
leva um tempinho. Chegou uma moça para mim, muito bonita, e falou, pastora Ângela. Eu falei, sim. Ela falou, estava conversando com o pessoal aí da sua caravana, que está indo para Israel, e soube que a senhora está aqui no avião, e eu tenho um presente para a senhora. Eu falei, que bom, obrigada. Ela se apresentou, Glória é o nome dela. E o meu presente é aqui, o meu livro, sobre a minha vida. E hoje eu sou missionária, eu queria dar para a senhora, fiz uma dedicatória. Aí eu agradeci, obrigada, Glória. Aí quando eu olho a capa do livro, eu falei, só pela capa dava para entender que ela era uma muçulmana que se converteu. Porque a capa era a foto dela, do seu rosto, e metade do rosto estava vestida como muçulmana, de burca. E a outra metade como uma princesa, com um diadema de pedrinhas brilhantes na cabeça. E, você era muçulmana e aceitou Jesus. Ela disse, isso mesmo. Eu falei, Glória, a gente ainda tem uns minutinhos até descer aqui do avião. Eu gostaria de saber só um minutinho quando você aceitou Jesus. Como foi? Eu pensava que ali ia contar uma história de sonhos com Jesus, ou visões, que é o que a gente tem ouvido acontecer entre muçulmanos hoje. E ela me contou, ela disse, olha, sou libanesa, fui criada no islamismo, e resumindo só um momentinho, meus pais vieram para o Brasil, sul do Brasil, e então eu me tornei uma empresária, e ganhei muito dinheiro, tenho minha casa em Balneário Camboriú, de 2 pisos, mas uma mulher sem Jesus, ganhando muito dinheiro. Eu experimentei todo pecado, tudo que puder imaginar que uma pessoa do mundo faz, eu fiz. E eu entrei em depressão, uma depressão muito grande, e eu pensei um certo dia, falei, eu vou tirar minha vida, não vale a pena viver. Ela estava em casa, vou me matar hoje, com o quê? Ela pensou, o que eu vou fazer aqui para me matar? Então ela pegou um lençol, que muitas pessoas fazem isso, né? Pegou um lençol, preparou o laço para se enforcar, amarrou lá na grade, para saltar do 2º andar da sua casa. Aí quando ela acabou de preparar que ela ia enfiar na cabeça, o telefone toca. Aí, com muita insistência, aí ela pensou, vou atender o telefone. Tirou aquele laço e pegou o telefone. Era um casal de cristãos, fornecedores da empresa dela, amigos dela. E falaram, Glória, Glória, o que está acontecendo com você? Tem um homem aí com você. Quem que é que está aí com você? Ela disse, não tem ninguém aqui comigo. Não tem um homem aí com você. Fala o que está acontecendo. O que está acontecendo? Pode falar. Aí ela disse, não tem ninguém. Mas o que está acontecendo? Aí ela disse, por quê? Porque eles disseram, olha, recebemos agora uma ligação do seu telefone, um homem chamado Ângelo ligou para nós, dizendo para te chamar imediatamente que você precisava de nós. Uau. O que é? O que está acontecendo? Aí um homem chamado Ângelo, era um anjo de Deus. Ela disse, olha, eu estava me preparando para tirar minha vida. Misericórdia. Não faz nada, estamos indo para aí agora. Vieram, falaram de Jesus. Ela se rendeu ao Senhor. Aí eles mostraram o telefone, a chamada dela estava registrada. E no telefone dela não tinha chamada. Eu creio, até arrepio aqui. Eu sei que Deus faz essas coisas assim. Resposta de oração. Resposta de oração, tenho convicção. Eu imagino que tem muitas pessoas que estão nos assistindo e que algumas já conheciam o Ministério de Gideões, outros que não conheciam. Se alguém quiser fazer parte do Ministério de Gideões, como que essa pessoa, se algum irmão, irmã que está assistindo aqui, pastor, como que faz para participar? Nós podemos ter Gideões avulsos, que oram assim, dentro de uma listagem, vamos dizer, WhatsApp, porque tem pessoas de várias partes do Brasil, e às vezes até de outras nações, que na sua igreja não tem a torre, porque a oração é oração de intercessão, é 1 hora, uma vez por semana que você vai dar. Mas principalmente os pastores. Sim. O pastor que vai entrar em contato com o nosso ministério e pedir para que seja
apresentado para a igreja, toda a logística. Há uma logística, há um curso aprendendo a orar com a Bíblia, para que os irmãos entendam que é um ministério, é um chamado para este tempo. Então, o nosso site, gideões24h.org, você pode entrar, tem o nosso telefone também, não é? A gente pode passar aqui para o pessoal colocar na tarde ali. Então, é o 31-3429-1400. Você pode ligar dizendo, queremos conhecer este ministério. Aí a gente normalmente... Pode ser de qualquer lugar do mundo. Do mundo. Importante, né? Hoje nós temos coordenadores que vão às nações por idioma. Sim. Então a gente tem um coordenador da língua inglesa que cuida da Europa, Ásia e Oceania, Sim. nações de língua inglesa. Temos coordenadores na África francofônica, falam francês. Então, pastores que vão, por exemplo, no próximo mês, estamos enviando o pastor de Camarões, ele vai à Costa do Marfim, Gana e Burkina Faso para implantar o ministério. E temos nações da língua hispana, né? Então, toda a América Latina. Então, é um ministério que Deus trouxe tudo o que tem acontecido. Amém. É puramente o Espírito Santo fazendo. Pastora, nós estamos caminhando para o final e eu gostaria, assim, nós estamos vivendo, né, essa época de carnaval, o carnaval tá aí. O que a senhora pode dizer para um servo e uma serva de Deus nesse tempo onde há uma total ênfase para as coisas carnais? Como deve se portar um servo e uma serva de Deus nesse momento? Como o Senhor Jesus diz que nós somos o sal da terra e somos a luz do mundo. Ou você está no reino da luz e brilha, não existe um reino de penumbra, ou está nas trevas. Ou a gente deixa o Espírito Santo nos guiar, ou a pessoa vai ser guiada por outros espíritos, por outra fonte. Então, como cristão, que você seja realmente um cristão, que você esteja realmente ligado e alinhado com o trono de Deus, ler a palavra de Deus, ter uma vida de oração, uma vida de adoração, uma vida santa, porque Deus não está brincando conosco. O mundo, ele vai entrando devagarinho, vai havendo concessões, e quando a pessoa assusta, ela está mais no caminho largo, não está no caminho estreito. Então, o tempo que nós vivemos é um tempo de definição. E ser o sal da terra, Jesus diz, se o sal se tornar insípido, não presta para mais nada. Então, se você não está vivendo uma vida íntegra com Deus, volte-se para Ele agora, o mais rápido possível, porque é maravilhoso viver para o Senhor, andar com o Senhor, estar aguardando a vinda do Senhor com toda alegria, sabendo que vai ser festa. Mas é muito triste quem tem medo deste dia. É verdade. Pastor, normalmente a gente termina assim com uma mensagem e tudo, mas assim, eu creio que o Espírito Santo está me tocando para a gente terminar com uma oração. Amém. Queria que a senhora pudesse orar para essa pessoa que está nos assistindo aqui, para a família dessa pessoa. Não é por acaso que você está assistindo, né? Eu sei que eu estou sentindo muita presença do Espírito Santo hoje aqui. Então, que a senhora pudesse orar para abençoar essas pessoas que vão ver esse vídeo, participar desse momento conosco aqui, porque a gente sabe que a oração de um justo muito pode em seus efeitos. E cremos que Deus faz milagres até hoje e vai continuar até a volta de Jesus. Então, se a senhora pudesse orar por eles. Curve sua fronte. Se você puder, se ajoelhe nesta hora. Coloque diante de Deus a sua vida, o seu coração. Deus quer te abençoar. Entregue a sua vida ao Senhor, seus cuidados, suas preocupações, sua necessidade. Vamos orar. Pai, aqui estamos em Tua presença. Louvamos o Teu nome que é santo, que é grande. Tu és o Todo-Poderoso Deus, que era, que é e que há de vir. Senhor, Tu conheces o coração dessa pessoa que está orando conosco.
Tu conheces o seu coração, suas necessidades, suas dúvidas, suas dificuldades. Tu sabes como ele tem buscado a Deus acertar, mas não consegue sozinho. Tu sabes, Senhor, aquele coração que está vivendo no engano, está buscando ser liberto, mas ainda não conseguiu. Em nome de Jesus, nós oramos nesta hora para que a tua paz, o teu Espírito Santo, possa invadir estes corações, trazendo libertação. Quebra, Senhor, as algemas, rompam-se as cadeias, quebrem-se os grilhões, ó Deus, e estas vidas sejam salvas, sejam livres de toda aliança feita com as trevas, sejam livres de todo vício, de todo pecado, de todo engano, de toda mentira, possam receber de Ti o Teu toque, o toque de cura na alma, no espírito, mas também o Teu toque de cura física. Amém. Aqueles que estão enfermos sejam curados, amém, tocados pelo Senhor. Ó Senhor, e faz de cada pessoa que está conosco agora, faz desta vida, faz sal da terra, amém, sal com sabor, faz luz do mundo, luz que brilha para a Tua glória. Abençoa esta casa, abençoa esta família, abençoa este lar, abençoe cada coração que está conosco agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pastor. Deus te abençoe, continue abençoando seu ministério. Nós tinha muita coisa para falar, mas o tempo é curto, então só vai ter que voltar, nós vamos marcar de novo, tá bom? Foi um prazer, pastor. Prazer é meu. Conte conosco e com nossas orações. Muito obrigado, pastor. E você aí, quero abençoar a sua família, que Deus possa te guardar, te proteger, e até a próxima semana no Conexão com Irlã Mello aqui na Rede Super. Deus te abençoe.